E a diretoria do Corinthians novamente não conseguiu cumprir o prazo de pagar dívida milionária junto ao Talleres da Argentina. Com isso, os riscos do clube sofrer um novo transfer ban vão aumentando cada vez mais. Três conselheiros vitalícios conseguiram a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios, que estava marcada para o próximo dia 20 desse mês, junto à Justiça. E entendam por quê. O único representante do Corinthians na Copa do Mundo, o atacante holandês Memphis, pode entrar para a história do clube. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje com uma péssima notícia para nós, torcedores do Corinthians. Três conselheiros vitalícios conseguiram na justiça a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios, que estava marcada para o próximo dia 20 desse mês. A possibilidade do nosso estatuto ser renovado, ser modernizado, mais uma vez travou. Lembrando que já há algum tempo estava marcada a Assembleia Geral dos Sócios, onde os associados iriam votar pela modernização do estatuto, a renovação. O principal tema para nós, torcedores que estamos do lado de fora do Parque São Jorge, a possibilidade do voto do fiel torcedor. Só que, mais uma vez, como eu disse, travou. Por quê? Porque três conselheiros vitalícios conseguiram, na justiça, a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios. A decisão foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo após recurso apresentado pelos conselheiros Ademir Benedito, Alexandre Rusni e Guilherme Stranger. Com a liminar, a Assembleia fica impedida de acontecer até a nova deliberação judicial. O desembargador do caso entendeu que existem indícios de possível descumprimento das normas estatutárias relacionadas à convocação da Assembleia e, por isso, determinou a suspensão do projeto até uma análise mais aprofundada do caso. Então, essa decisão acaba, mais uma vez, travando a possibilidade do nosso estatuto ser renovado e, como eu disse a vocês, a possibilidade do voto, do direito a voto do fiel torcedor. A minha opinião, quanto à justiça ter acatado o pedido dos três conselheiros vitalícios, o Ademir Benedito, o Alexandre Rusni e o Guilherme Stranger, é a seguinte: é inacreditável o que fazem com o Corinthians. Estamos falando de três conselheiros vitalícios e os três já foram presidentes do Conselho Deliberativo. Fato é que usaram como principal argumento é que os conselheiros não aprovaram o texto base. Agora eu pergunto a vocês, os conselheiros não aprovaram? E se os associados aprovassem? Quem tem a maior decisão dentro do clube? O clube não é um clube de sócios, só que mais uma vez impediram os sócios de decidirem. Tentaram, alguns dias atrás, eles haviam tentado no fórum do Tatuapé, não haviam conseguido, e aí recorreram ao Tribunal de Justiça e conseguiram. Agora, não sabemos quando que uma nova decisão pode acontecer. Como a Assembleia estava marcada para o próximo sábado, dia 20, eu particularmente não acredito que alguma mudança possa acontecer até essa data. Então, é por isso que eu falo para vocês, é inacreditável o que fazem, o que as pessoas hoje que estão ali para tomar parte das decisões não pensam no bem do clube. Tiraram a decisão dos associados. E o que era para ser o direito de voto do fiel torcedor, mais uma vez fica para trás. Não pensam em nós, torcedores. Para mim, sinceramente, o principal motivo para travarem a reforma do estatuto é justamente isso, o voto do fiel torcedor, que iria impactar e muito nas eleições do clube.
Então é por isso que eu falo, é inacreditável o que conseguem fazer com o Corinthians, é por isso que o clube está nessa situação, e é por isso que eu falo para vocês todos os dias que necessitamos de uma intervenção judicial. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis, que pode entrar para a história do clube, para a história do Timão. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Memphis é o único representante do Corinthians nessa Copa do Mundo 2026, o único jogador do Timão que está na Copa. Memphis, que sabemos que está envolvido em incertezas, se fica ou não no Corinthians, tem todos aqueles detalhes que o clube está procurando empresas e tudo mais para tentar a permanência do jogador, mas eu já falei para vocês que, para mim, até o momento, isso não passa de conversa. Os políticos do Corinthians não querem a permanência do Memphis, porque o Memphis, com total razão, acabou os criticando depois do título da Copa do Brasil. Mas o assunto não é esse. Vamos falar sobre o que o Memphis pode fazer, o que pode acontecer com o Memphis nessa Copa do Mundo. Por incrível que pareça, ele pode entrar para a história do Corinthians e se tornar um jogador do Timão a marcar um gol em Copa do Mundo depois de 20 anos. Para você ter uma ideia, o último jogador do Corinthians que marcou um gol em Copa do Mundo foi o Carlitos Tevez na Copa de 2006, na goleada da Argentina de 6-0 sobre a Sérvia, no Mundial que aconteceu na Alemanha. Então, o Memphis, como eu disse, por se tratar do único jogador do Corinthians a estar na Copa, ele pode ser novamente o responsável por colocar o nome do Corinthians nessa estatística da competição. Lembrando que o Memphis já estreou na Copa do Mundo em jogo da Holanda contra o Japão, um empate por 2-2. O Memphis, que ainda busca sua melhor forma física ideal, jogou por pouco mais de 20 minutos, praticamente não conseguiu criar nenhuma jogada perigosa, mas ainda tem, pelo menos na fase de grupos, mais 2 partidas para tentar aí marcar um gol e, como eu disse, entrar para a história do Timão. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Memphis entrar para a história do Corinthians, essa que foi, na verdade, uma divulgação, um estudo que foi divulgado pelo GE, eu vou ser bem sincero com vocês, o que tem de gente dentro do Corinthians torcendo para que o Memphis não marque nenhum gol e entre para a história do clube nessa estatística, podem ter certeza que tem bastante. Estou falando dos políticos que não querem a permanência do jogador. Se o Memphis, por exemplo, se destacar na Copa do Mundo, vai colocar ainda mais pressão sobre a permanência do jogador. Se o Memphis não fizer nada na Copa do Mundo, claro que vai ser um motivo a mais para eles colocarem ali como argumento para a não renovação do jogador. Fato é que, apesar de tudo, estamos falando de um Memphis que foi protagonista nos 3 títulos que ele conquistou com a camisa do Timão, e, como eu disse, é o único jogador do Corinthians na Copa do Mundo, o único atleta do Timão na Copa do Mundo. Eu, particularmente, torço e muito para que o Memphis arrebente na Copa do Mundo, volte, fique e nos ajude, principalmente Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Para mim, a permanência do Memphis pode ajudar e muito se o Memphis estiver bem, claro, tendo uma sequência de jogos para que nós, quem sabe aí, sonharmos com o título da Libertadores 2026. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba. Por incrível que pareça, temos mais uma bomba. A diretoria do Corinthians não conseguiu cumprir o prazo e não quitou a dívida milionária junto ao Talleres da Argentina pela compra não paga do meio-campista argentino Rodrigo Garro. É isso mesmo, mais uma vez a diretoria do Corinthians não conseguiu cumprir o prazo. Lembrando que o prazo que o presidente do Talleres, Andrés Fassi, havia dado ao Corinthians, prazo final, foi até a última sexta-feira, dia 12, mas após
o Corinthians assinar um termo de comprometimento, pelo menos segundo informações do ESPN, o Andrés Fassi deu um prazo ao Corinthians até a terça-feira, dia 16, para quitar. Então, o Corinthians, inclusive, teve uma reunião do CORE que aprovou um empréstimo junto à Outfield, uma holding bilionária, onde o Corinthians iria emprestar cerca de 35 milhões, pelo menos são essas informações, usando os patrocínios da Brax, placas de publicidade, e com a LFU, pelos direitos de transmissão, para garantir o empréstimo e poder quitar essa dívida. Mas esse prazo não foi cumprido. Pelas informações do meu timão, tudo já está estruturado, tudo já está alinhado, que apesar do descumprimento desse prazo, as negociações seguem avançadas e o acordo entre as partes segue alinhado. Pessoas envolvidas na operação afirmam que a quitação da dívida depende apenas da conclusão de etapas burocráticas, especialmente a formalização documental e a coleta das assinaturas digitais necessárias para liberar os recursos. Então, a expectativa para ter pago dentro do prazo não aconteceu. Agora, não sabemos exatamente qual vai ser a reação do presidente do Tajeres. Cabe destacar que se o Andrés Fassi acionar o CAS e aí o CAS automaticamente acionar a FIFA, o Corinthians vai sofrer um novo transfer ban, já que estamos com um transfer ban pela compra também não paga junto ao Philadelphia Union do volante Martinez, que nem está mais no clube. Então, mais uma bomba, e agora, nas próximas horas aí, próximos dias, teremos incertezas até o Corinthians finalmente conseguir o dinheiro e quitar essa pendência. A minha opinião, quanto à diretoria do Corinthians novamente não ter conseguido cumprir o prazo para quitar essa dívida milionária junto ao Tajeres, é a seguinte: que absurdo. Vejam o ponto que o Corinthians chegou. Ainda tem gente que acredita no modelo associativo. Ainda tem dirigente que fala que daqui 5 anos vai estar tudo bem. Esse mesmo dirigente esteve em viagem para os Estados Unidos, assistindo o jogo da seleção brasileira, e enquanto isso, o que se fala, o que se tem de informação, é que o dinheiro da Outfield ainda não foi liberado, porque faltam assinaturas, trâmites burocráticos. Como assim? Estamos na era digital. Uma assinatura ela é feita digitalmente. Tudo acontece na maior velocidade da internet. Então, qual que é o verdadeiro problema? O que realmente está acontecendo? Será que realmente são as assinaturas? Eu particularmente duvido. O que piora ainda mais a situação é a falta de credibilidade do Corinthians, que vai aumentando cada vez mais. A ESPN informou que o Corinthians assinou um termo de comprometimento que pagaria até ontem e não cumpriu. Então, qual o principal motivo? Qual a explicação que o Andrés Fassi recebeu? Eu acho que ele ainda vai dar uma segurada, porque para o Tajeres, o mais importante é receber. Para o Tajeres, não é interessante, por exemplo, o Corinthians sofrer um transfer ban. Se o Corinthians está ali emprestando dinheiro, vai cair a qualquer momento. Para o Tajeres, o melhor é receber. Então, acredito que vão esperar mais um pouco. Pode ser que sim, porque estão alinhados principalmente com o Marcelo Paz. Mas vejam a situação ao qual o Corinthians chega. E é uma gestão que tem que fazer o quê? Emprestar. Se conseguisse atrair novas receitas, se conseguisse trazer dinheiro novo, já era, na verdade, para isso ter sido pago há muito tempo. Vamos torcer e muito, para que o clube, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já tenhamos aí a informação que finalmente essa dívida foi paga, mas está difícil, está complicada a situação e, infelizmente, como foi dito pela auditoria independente, vai chegar um momento em que o clube, nesse ritmo, vai travar. Por isso que, mais uma vez, eu falo para vocês, o caminho para o Corinthians, o único, é a intervenção judicial.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!